Olá, Thiago Alves aqui. Carol Leme. Mais uma edição do Café com Pilates, uma edição especial. Temos aqui uma convidada de honra. Tivemos quantas edições de Café com Pilates até agora? Umas 13, 14? 15, acho. Ou essa é a 15ª. De 14 edições do 14 ou 15 edições do Café com Pilates que tivemos, o nome dela foi citado em pelo menos 8. Pelo menos. 9. Pelo a menos. figura mais esperada do Café com Pilates. Quem que tá aqui conosco hoje, Carol? Fala pra nós. Cássia Frade! Bem-vinda ao Café com Pilates. Nossa, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, né, gente? Alegria. Que alegria, que honra. Pra mim alegria, também. que honra. Você que já é da nossa casa, da nossa família, uma amiga que a gente tem aqui. E muito obrigado por estar aqui conosco. E eu tenho que retribuir o agradecimento, lógico, porque eu sinto a leve a minha casa, adoro estar com vocês, então tá aqui, tá sendo assim, uma alegria. Uau. Pra mim também, muito grande. Para começar, conta pra nós com essa frase, o que o Pilates representa pra você? Nossa, talvez algum tempo atrás eu desse essa resposta de uma forma diferente, mas hoje eu digo que o Pilates representa pra mim o começo de um caminho extraordinário. Uau! Ou melhor dizendo, um começo de um novo caminho maravilhoso. Uau, olha só, e por que essa resposta assim, aprofunde mais um pouquinho para nós? Sim, porque na realidade, movimento sempre fez parte da minha vida, certo. né? Desde pequenininha, dançando, depois entrei na escola de educação física, aí eu conheci a yoga, pratiquei muito tempo yoga, depois conheci o Pilates e o Pilates me abraçou. Eu abracei o Pilates e o Pilates me abraçou, não é isso? E eu sempre fui muito preocupada em passar a imagem do método, passar a mensagem do método. Eu sempre quis que as pessoas conhecessem Joseph Pilates, não o método Pilates, mas saber que Pilates era o nome de alguém, era o nome do criador e que o nome que ele deu para o método era contrologia. Então eu me empenhei em divulgar o nome dele, o nome que ele deu ao método também e a mensagem dele. Ler o livro de Joseph Pilates foi algo que me chamou a atenção para muitas coisas. Uma delas é a mensagem inicial, contrologia, completa coordenação entre corpo, mente e espírito. E quando que foi essa leitura? Nossa, tem muitos anos. Não sei te falar exatamente agora não, quando que eu li o livro dele a primeira vez. Quando você começou ok. Pilates, assim, como é que foi? Eu comecei a praticar Pilates em 2004. Ah, você começou como praticante? Como praticante, não conheci Pilates, comecei como praticante. Uma amiga. Mas tinha a ver com a dança, porque você dançava? Não, na realidade, uma amiga que estava fazendo a certificação com a Inélia Garcia. E ela falou: Cássia, eu tô precisando da sua ajuda porque você foi bailarina, você vai dar conta de executar os exercícios que eu preciso de alguém para treinar para a prova. Legal, era cobaia. Eu fui cobaia e eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Pilates, nada. Quando eu fiz a primeira aula com ela, eu falei: nossa, que maravilha, eu quero fazer esse negócio. Aí eu comecei a praticar com ela porque eu gostei demais. E fui praticando, aí eu comecei a achar, peraí, acho que eu quero trabalhar com Pilates, né? E eu comecei a estudar, comecei a abrir horizontes, pesquisar mais. E quando foi em 2009, a gente abriu o estúdio na Companhia do Nado, né? E então iniciou o meu trabalho em 2009. Mas você ficou nesse período praticando, 2004 até 2009? Não, nunca parei. Desde 2004 fui praticando, né? Essa minha amiga, ela acabou parando, né? E eu fui fazer aula com outra professora, fiquei com ela, aí depois eu fiquei com a Sandra durante muitos anos, de 2005 ou 2006 até 2013, fazendo aulas com ela, né? Uau. Fazendo aula com ela. Depois eu fiz uma cirurgia nos meus sisos e acabei parando, perdi meu horário com ela e aí eu comecei a realmente só manter a minha prática
sozinha no estúdio, né? Mas a prática sempre foi uma constante na minha vida. E você chegou a dançar profissionalmente? Você era bailarina mesmo assim? Fui bailarina profissional de grupo, E minha vida artística tem pano pra manga, né? Tá aqui só esperando. Cantei em bandas, né? A gente viajava fazendo show, foi um período muito bacana. Eu tenho uma veiazinha artística, assim. Veiazona. É uma veiazona artística, mas que ela acabou, assim, adormecendo, apesar que quando eu entro para dar uma aula de Pilates, para mim é a mesma coisa de entrar no palco e dar aquele show, sabe? Eu acho que os meus alunos, é isso, é assim, eu entro, eu tô com eles, é como se eu estivesse de frente para a plateia e agora eu tô aqui. E esse é meu show, sabe? Mais ou menos assim. É uma paixão mesmo muito grande, como entrar num palco e fazer uma bela apresentação, dar uma bela aula de Pilates, é uma paixão. Tá, e daí você falou que 2009 começou na Companhia do Nado com Pilates. Isso. Que a Companhia do Nado já existia? Já existia a Companhia do Nado, é a academia do meu grande marido, Wilton Frade, esse grande empresário que eu aprendo muito com ele, um empreendedor maravilhoso. Já existia algum tempo? Não, a Companhia do Nado tem uma história de 35 anos que foram completos agora em outubro de 2019, né? Então, a academia já existia e o Wilton sempre assim, de olho à frente, né? Visionário demais. Ele falou, eu quero colocar Pilates aqui porque Pilates vai ser a atividade do futuro. Eu tenho que colocar Pilates. O que ele fez? Ele já tinha construído a academia com uma fundação que receberia no futuro, seria capaz de receber no futuro um outro andar. Porque ele sabia que no futuro mudanças iriam acontecer e que a academia precisaria mudar. Aí a gente construiu um novo andar e era o Pilates. Só que ele não construiu o estúdio para a esposa dele. Ele construiu o estúdio, ele queria colocar o estúdio, mas ele estava procurando alguém para terceirizar o estúdio. E eu fiquei quietinha, eu não falei nada. Eu posso, sou eu que vou levar o estúdio. Eu não falei nada disso com ele, eu fiquei quietinha. E aí ele não estava... mas você já era esposa dele, e aí não foi por você que ele pensou... Mas por que ele estava do Pilates? Por que ele achava que o Pilates ia ser uma atividade? Porque ele é visionário. Não, mas porque ele já estava vendo as coisas acontecerem, a tendência. Ele sempre foi ligado em perceber o mundo do fitness, o que está acontecendo. Ele pra cá pra gente conversar. Vocês vão gostar de conversar com ele um bocado. Legal. Daí ele quis abrir, ele pensou em abrir, não era pra você? Não, ele queria colocar o Pilates na Companhia do Nado, porque era uma atividade que estava despontando. Legal. Muito bem, aí ele não estava encontrando uma pessoa com o perfil da Companhia do Nado, porque ele tem um nível de exigência mais alto e para entrar na Companhia do Nado tinha que ser uma pessoa que tivesse um nível de comprometimento muito alto, muita vontade de fazer, de acontecer, responsabilidade, alinhada com a filosofia da academia, e não estava encontrando. Aí, em um determinado momento ele falou, e aí? Você toparia assumir o estúdio? Uau. Aí foi o momento que eu estava esperando, né? Eu falei, eu topo, mas só se for do meu jeito. Do jeito que hoje está apresentando aí no mercado, eu não vou montar, não. Aí ele falou, tá, então qual que é o jeito que você montaria? Eu falei, beleza, então eu faço um projeto para você. E eu fiz um projeto para ele, né? Quando eu apresentei, porque eu já conhecia a Stott Pilates, já estava estudando com a Stott Pilates, já tinha feito os módulos da Stott. E, poxa, eu estava encantada com aquele formato. E eu fazia aulas de Pilates clássico, onde as aulas de mat Pilates eram em grupo, né? Tinham as aulas de aparelho em grupo também. Então, eu falei, eu quero montar um estúdio já em formato de aula de grupo, um estúdio grande. E quando eu apresento... Aí eu falei assim, se dá certo no Canadá, vai dar certo aqui. Aí ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho, mas eu não tinha, né? Porque, no fundo, eu não tinha porque eu estava sozinha, eu não tinha ninguém para trabalhar comigo, era eu e eu tinha que fazer, eu tinha que montar tudo. Mas eu falei, não, vai dar certo. Dentro do meu coração, se lá no Canadá dá certo, aqui vai dar certo também, eu vou fazer dar certo. Beleza, fiz o projeto e mostrei para ele, Cássia, você tá doida? Isso é aparelho demais. Investimento que eu vou ter que fazer. Aí eu falei, pois amor. Mas, na realidade, é um estúdio que eu acho que é digno da Companhia do Nado. A Companhia do Nado é uma academia diferenciada. Então, ela não pode ter um estúdio igual os outros aí ao nosso redor. Tem que ser um estúdio diferente.
E na hora que eu falei isso, eu acho que eu toquei Sim, no total, ponto, né, no total. ponto certo. A academia merece um estúdio assim. E aí ele conversou com outras pessoas e todo mundo, Wilton, você é doido, um estúdio de pilates não precisa ser grande desse jeito, é um aparelho só de cada, é turma pequena, você tá doido, vai gastar demais. Cássia, você tem certeza do que você vai fazer? Tenho, amor, tenho, pode deixar que vai dar certo. Mas no fundo, gente, até o estúdio ficar pronto, até a coisa começar a andar, até a coisa começar a acontecer, eu fiquei apertada, assim. Sabe aquela ansiedade, aquele medo, aquela preocupação? Borboletas no estômago. Borboletas no estômago. Isso era 2009. Isso, antes de 2009, né? Antes da gente, porque 2009, 2 de março de 2009 que a gente abriu. Exatamente. Muito bem. E aí eu fui montando as meninas que começaram comigo, nenhuma tinha curso de pilates, eu montei todas dentro da perspectiva do estúdio, do que eu acreditava, do pilates em grupo, aprender. Imagina, naquela época era muito menos difundido ainda, né? Se hoje já imagina nada. Demais. Sim. Então eu não tinha quem trabalhasse comigo, não podia nem recrutar, assim, fazer uma seleção. Então eu peguei as meninas lá na academia, ensinei, montei, e a aula era toda. Aí eu mesclei muito o comando da Stott Pilates com o comando do Pilates clássico. Foi um bom mix que eu pude fazer, né? E deu certo. Deu muito certo, né? Legal. E foi logo assim, como é que foi? Você abriu, já conseguiu vários clientes? Como estava dentro da academia e o pessoal via. A visibilidade foi maior. É uma academia respeitada também, né? Exatamente. E as pessoas acompanharam a obra, sabiam o que ia acontecer, aí me paravam Criou no meio do caminho. E aí, Cássia, como é que tá? Quando é que vai ficar pronto? Como é que vai ser? Então, quando a gente abriu, já tinha uma lista enorme de pessoas para aula de apresentação. Então, no começo eu fiquei assim, não sei, nem lembro mais quanto tempo que a gente ficou fazendo aula de apresentação, que eu não chamo de aula experimental. Falo, você não experimenta Pilates em um dia. Aqui na Lesa por causa disso, pode você. Legal. Então eu vou apresentar para você o trabalho, né? Mas você vai experimentar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí você vai começar a entender e vai falar, não, eu quero continuar ou não. Mas é uma aula de apresentação. Então não sei quanto tempo que a gente ficou assim, não. Mas aí foi aos pouquinhos, foi entrando, foi formando turma e estamos aí. Falou da formação do Stott, aí você foi pro Canadá fazer? Não, era no Brasil? Não, foi no Brasil, Eu fiz o primeiro módulo em Belo Horizonte, que o módulo do MET foi para lá. E eu também vi por um acaso, andando na rua, indo para minha aula de Pilates. Aí meu anjinho da guarda, que ele é show de bola comigo, ele fez assim, olha aqui, ó. Aí na hora que eu virei, eu vi um papelzinho assim na porta de um estúdio também. Curso de Pilates Internacional. Falei, eu sou ligadíssima nisso. Poxa, eu anotar o telefone, vou ligar. Liguei, não conhecia, não sabia o que era, mas vou fazer. Tá aqui em Belo Horizonte, um curso internacional, eu vou fazer. E aí fiz e fiquei encantada com o MET Pilates da Stott. Falei, nossa, eu quero estudar com essa escola. Aí foi assim que eu conheci a Stott, aí eu vim para São Paulo e terminei a formação toda em São Paulo. Mas eu cheguei aí para o Canadá, fazer aulas no Canadá, conheci a Moira e o marido dela lá no estúdio de Toronto, eu fui também. Que legal. E essa foi uma das formações que você fez? Quantas formações você já fez? De Pilates, não, eu tinha feito uma outra antes, mas foi uma formação assim, pequena, uma formação rápida que tinha lá em Belo Horizonte e eu quis aproveitar, mas na realidade foi uma formação muito pequena. Agora a minha formação substancial mesmo foi com o Stott Pilates, a minha prática com a Sandra, dentro do Pilates clássico, né? E aí eu fiz a certificação da PMA, e busquei outras abordagens, né? Fazendo workshops, conhecendo outras linhas, mas como formação foi só a Stott. A base é a Stott Pilates. Legal. Peraí, mas eu estava te falando sobre por que o Pilates me abriu, né? Esse novo caminho. Por quê? Eu preciso voltar nisso, porque essa aí é a minha história. O começo do novo caminho. Exatamente isso. A completa coordenação de corpo, mente e espírito, né? E eu sempre eu preciso entender isso. Eu preciso entender o que é isso, né? E justamente a minha busca por entender o que era essa coordenação corpo, mente e espírito é que me abriu esse caminho maravilhoso que eu estou trilhando hoje e que eu estou no processo de entender cada vez mais
como a gente coordena corpo, mente e espírito. Então, o Pilates, ele com em colocar para mim esse questionamento, né? O que é isso? Como eu faço isso? Me trouxe para esse caminho. E a sensação assim de, poxa, que bacana, encontrei a resposta que eu estava procurando, né? E esse é um novo caminho que eu estou trilhando hoje. E legal, e isso foi, olhando um pouco para você, eu já te conheço bem, mas quem não conhece, nesses primeiros minutos já percebe que disseminar o conhecimento ou passar para frente seria uma consequência meio que natural na tua vida, né? E quando que isso começou? Quando que a Cássia passou de ser a Cássia empresária e instrutora a ser a Cássia que ensinava outras pessoas o que é Pilates? Propaganda. Pois isso foi muito bacana também, sabe? Eu considero, né, que Deus conversa conosco o tempo inteiro, através de pessoas, de livros, de músicas, diversas mensagens. E eu sou muito atenta a todas elas, né? Então olha que coisa bacana, gente. Eu tava mexendo na internet, e de repente eu vi, sabe, abre aquelas janelinhas do lado ali, então apareceu uma propaganda do Benjamin Degenhardt, não sei que, apareceu alguma coisa de Pilates com ele. Eu cliquei, gostei, e fiquei sabendo que ele vinha no Brasil, né? Vi lá no site dele. Poxa vida, aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei, onde é que vai ser seu curso aqui no Brasil, que eu quero estar com você. Nunca tinha visto o cara, não sabia nada dele, mas eu vi um videozinho dele que eu gostei. Aí ele me respondeu rapidamente, Benjamin é ótimo nisso, me respondeu, me passou que era na escola do Nanô, mandei um e-mail para a escola dele e falei que eu tinha interesse em participar. Recebi o e-mail falando, Cássia, infelizmente a turma tá cheia. Falei, pô, que pena, gente, não é possível. Aí mandei um e-mail pro Benjamin, falei, Benjamin, que infelizmente eu não vou te conhecer, mas obrigada por ter me respondido, mas a turma tá cheia. Gente, depois eu fiquei sabendo disso, né? Que o Benjamin mandou mensagem pro Nanô e falou, Nanô, alguém no Brasil me conhece. Não, você tem que colocar essa menina pra dentro. O Nanô vai, me manda um e-mail e fala, não, Cássia, se você quiser se inscrever, nós vamos poder abrir algumas vagas, mas registrei, fiz a inscrição e fui. Chegou lá e eu falei assim, e o Benjamin é uma pessoa assim que eu tenho no coração também, sabe? Porque isso aí que você está me perguntando começou com o Benjamin. Aí, quando eu encontrei com ele, eu falei, oi, Benjamin, eu sou a Cássia. Você é a Cássia? Eu falei, meu Deus, alguém no Brasil me conhece, eu fiquei tão feliz com isso. Eu falei, pois é, eu tava querendo muito conhecer você também. Aí ele falou, não, eu tive que falar com o Nanô, que você tinha que participar. Aí foi muito bacana, a gente teve, assim, uma empatia muito grande. Muito bem. Que ano que era isso? 2015. Aí, será que foi 2015 mesmo, um pouquinho antes, mas foi por aí. Aí, ele falou assim, Cássia, qual é o seu Facebook? Eu falei, não tenho. E o seu Instagram? Também não tenho. Cássia, não pode, você tem que ter. E é assim que as pessoas vão te conhecer. Aí foi ele que falou, você precisa se mostrar, porque você vai ajudar muitos a melhorar. Ele me falou isso. Uau. Então, quando ele me falou aquilo, me deu... Sabe, porque eu tinha perdido a minha mãe. E a minha alegria tinha caído muito. Muito. Eu perdi o entusiasmo para viver. Perdi mesmo. A minha alegria ficou muito apagada. E o Benjamin reacendeu. Aí eu comecei a ter motivação novamente para fazer acontecer. Então, quando ele falou, você precisa ajudar as pessoas. Ele ainda fez assim, a sair daqui e vir pra cá. Pô, voltei pra Belo Horizonte num gás tremendo. Já uma aluna minha me ajudou a montar Facebook, Instagram, que eu não sabia de nada disso. Montou pra mim, fez as coisas todas lá. Aí eu comecei a postar, tirar fotinha, fazendo fazendo movimento. E comecei. Aí eu falei, poxa, eu vou começar a fazer o que o Benjamin me falou. Aí eu criei o Praxis Pedagógico do Pilates, que era explicar o que era o Pilates, Joseph Pilates, a história dele, a essência do método. E aí veio o coração da contrologia, que era essa praxis aplicada a 2 workshops de Reformer e de Cadillac. Então eu comecei assim. Você fez o Praxis? Foi onde a gente se conheceu. Foi onde a gente se conheceu. Meu Deus do céu, foi. E O estúdio da Thaís foi, já teve aqui? foi que no estúdio da Thaís que já teve aqui. Não, a gente se conheceu em Campinas. É verdade. A gente se conheceu em Campinas. É verdade. Eu acompanhava teu trabalho e daí
A Maria Militão, que apresentou a gente, eu tava lá com a Maria. E daí a gente sentou, conversou daquele jeito. Foi. Aí daí eu fiz o Praxis aqui em Curitiba 2 dias antes de embarcar para o primeiro módulo da Lolita. E aí eu já fui enlouquecida, né? A Ana tá aqui pra falar que eu entrei. Que eu entrei lá, eu cheguei lá falando, gente, vocês têm que conhecer a Cássia, falando desesperadamente. E de lá foi... Agarrou paixão de amiga, de irmã. Paixão total. Aí você veio então passou a ensinar outras pessoas. Exatamente. Isso de alguma forma, como isso representa mais para você ou menos? E as aulas, como é que ficou isso? Como é que seu coração se divide nessa... Não, o amor era o mesmo, pelo exatamente. Então eu continuava com o trabalho no estúdio, final de semana viajava dando curso e voltava, e durante a semana dando aula e viajava final de semana, e foi assim, foi. Não teve uma tendência de querer dar mais curso? Não, porque meu estúdio, eu tenho uma paixão por ele, pelos meus alunos, e eu adoro o dia a dia, sabe, de estar com o aluno e de ajudar e de ver melhorar. Adoro. Legal. E aí, como é que surgiu a história da face? É outra história fantástica. Para quem não sabe, eu ouso dizer que é a maior referência aí no assunto no país, pelo menos na minha opinião. Na minha opinião também. Nossa, muito obrigada. Quem trouxe esse entendimento para nós, foi daí que a Carol conheceu, e assim, hoje é uma realidade aqui no estúdio, mudou completamente a nossa forma de tocar o nosso negócio, as aulas, enfim. A gente teve a Laura, teve aqui no Café com Sensacional. Também, tá dando curso aqui e tem tudo muito a ver, então total. É progressivo, né? É uma visão progressiva, como a Laura disse. Exatamente. Progressivo do Pilates. Como é que surgiu a fáscia na vida da Cássia da fáscia? Bom, então mais uma vez, eu queria entender o que era coordenação corpo, mente e espírito. Mas de onde que essa coordenação é do Joseph? Então, é a essência da contrologia, ele explica, a contrologia é isso, a completa coordenação entre corpo, mente e eu queria entender melhor isso, então, mais uma vez, é o que Deus me trouxe de volta. Então, uma moça da Suíça, que é a Régula Canone, eu não conhecia ela na época, ela me mandou um messenger e falou: Cássia, eu estava buscando vídeos sobre a contrologia e achei os seus no YouTube, e eu devo te dizer que acho que os seus vídeos são os que melhor representam o que é a contrologia. Pô, meu coração saiu da boca, saiu do peito, né? Porque o que eu queria era divulgar a contrologia. Então, ouvir uma moça que não me conhece do outro lado do mundo falar isso, eu falei, poxa, eu tô fazendo legal, eu tô cumprindo a minha missão. Aí ela falou, mas eu conheço uma pessoa que vai fazer o seu trabalho ficar ainda melhor. Que é... Pô, isso é Deus também, né? Total. Na minha vida só acontece isso. Vários, né? Só isso. E aí ela me passou o nome de uma pessoa que eu tenho uma estima enorme, que é a minha madrinha. Eu falo que ela é minha madrinha porque a minha vida se transformou depois dela, que é a Karen Loher. E assisti o vídeo dela. Quando eu vi o vídeo dela, eu falei, eu tenho que estar com essa mulher. Eu quero estar com ela. Muito bem. Isso foi em abril de 2016. E fiquei com aquilo na cabeça, eu tenho que estar com ela, como é que eu vou fazer? Recebo um e-mail da PMA dizendo da conferência, que iria ser no Arizona. Quando eu vou pesquisar quem ia estar lá, quem estava lá? Karen Loher. Saí correndo na hora, levantei... Foi em 2017? Foi em 2016. Aí eu levantei correndo, fui lá com meu marido. Só de ver isso, eu já corri pra ele. Falei, Hilton, pelo amor de Deus, nós temos que ir pro Arizona. Eu tenho que ir pros Estados Unidos. Cássia, não dá, esse ano não vai dar pra viajar mais. Eu falei, não quero saber, eu tenho que estar com ela. Ela vai estar lá, amor, como é que eu vou fazer? Maridíssimo. Tá bom, então nós vamos pro Arizona. Fomos pro Arizona. Chegando lá, fiz o workshop com a Karen, super ansiosa. Gente, nas primeiras explicações que a Karen deu, fez assim, ó, um monte de ficha caindo. Eu falei, meu Deus, eu quero isso. Faz todo sentido. Terminou o workshop, eu fui lá, aí mostrei a foto da Régula pra ela. Falei assim, olha, você conhece essa aqui? Ela, a Régula. Eu falei, pois é, eu tô aqui por causa dela. E eu quero informação, porque eu quero continuar estudando com você, né? Aí a gente se abraçou, conversamos um pouquinho mais. Logo em fevereiro do ano seguinte,
Já estava eu na Inglaterra estudando com Karen Loher, né? Aí a partir daí, ponto não, reticências. 3 pontinhos, tudo mudou, né? E a Karen, o que ela falava comigo, estuda com fulano, estuda com ciclano, essa pessoa você deve estar com ela, essa pessoa você deve estar com ela. Nossa. O que ela me falou. Guru mesmo. Guru total. O que ela falou, eu fiz. Uau. Né? Então eu estive com Tom Myers, com Jaap van der Wal, com a Liz Koch e com a Mary Bowen. Então foram as primeiras pessoas assim que esse conjunto de informações, gente, foram sendo pecinhas de quebra-cabeça montando, sabe? E agora, aí de repente, o quebra-cabeça estava montado e o quebra-cabeça montado era uma estrada aberta, linda, num campo vasto, expandido, cheio de espaço. Aí Deus falou assim, agora anda aí. Vai aí, nesse campo cheio de espaço. E é onde eu tô. E aí surgiu Face Pilates e Face, né? Então, aí mais uma vez a vontade de transmitir o conhecimento, gente, porque o que eu tenho pra mim é isso. Se tá sendo bom pra mim, eu tenho que passar pra frente. Conhecimento que não se compartilha não vale a pena ser adquirido. Então, eu voltei com uma gana de passar isso, mas eu voltei quase assim, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que falar pra vocês, eu tenho que contar isso pra vocês têm que viver isso, porque é maravilhoso. Porque só o fato de eu começar a liberar bloqueios no meu corpo fez isso, sabe? Eu comecei a já me sentir diferente e uma motivação extra normal para passar. E foi um ato realmente muito, hoje eu vejo isso, muito corajoso, porque eu não pensei. É bom pra mim, eu quero passar pra frente. Então eu não pensei, será que eu faço? Será que fulano vai gostar? Será que não vai? Será que vai dar certo? Não vai? Porque na realidade eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca tive a personalidade de falar assim, será? Pros outros. Não, eu vou. Eu acredito, eu já sinto nas minhas células que é isso, a convicção é plena, então eu vou. E aí eu comecei a mudar o estúdio. Mudar o trabalho, mudar a forma de trabalhar, a forma de conversar com o corpo, porque aí eu estava vendo o corpo diferente. Aí, inclusive, numa vez que eu estava com o Tom Myers, na primeira vez, né, num workshop com ele e com a Mary Bowen e a Liz Koch, aí eu estava na hora do café conversando com outras pessoas e super empolgada e falando, gente, meu Deus, e agora? Eu não consigo ver o corpo mais como ele era. Aí o Tom Myers, vendo essa agitação, porque eu sou um tanto quanto espalhafatosa, né? Aí, só um pouquinho, né? Aí ele falou, sobre o que vocês estão falando? Eu falei, Tom, eu tô dizendo aqui que eu não consigo mais ver o corpo como eu via antes. E aí o Tom Myers fala assim, ele coloca a mão no meu ombro e fala assim, mas por que é que você quer ver o corpo como você via antes? Agora, você vê o corpo como ele realmente é. Ou seja, esquece o resto, porque agora você está tendo a real visão do corpo, né? Então aquilo pra mim foi, peraí, gente, tá certo, eu não preciso mais ver o corpo como ele era. Então aquilo foi bacana, né? Libertador, aí, né? Libertador. Aí eu fui indo. Sensacional. Não dá mais pra desver, né? Depois que você vê, não desvê mais. Posso falar pra câmera? Tem gente ouvindo a gente também. Eu sei. Todo mundo tá ouvindo também. Exatamente, gente. É um caminho tão maravilhoso que uma vez que você abrir a porta e entrar nele, nunca mais você volta para trás. Uau. Porque a gente não volta para aquilo que não é tão bom mais quando você conhece algo melhor. Com certeza. Então, sem sombra de dúvida. Exatamente. Então é um caminho que eu estou trazendo pessoas comigo. Como eu trouxe Carol, né? E Carol hoje é uma pessoa assim que eu tenho uma grande alegria, né? De ver como ela também foi uma pessoa sem a menor resistência, como eu fui. Carol abriu o coração dela como eu abri, né? Ela entrou e veio comigo, né? E veio assim com um coração muito aberto. Eu lembro quando a gente fez o módulo 1 aqui, né? Que você falou, Cássia, não, eu tenho que ir para Belo Horizonte. Ela ficou igual a mim, com a Karen. Não, eu tenho que ir para Belo Horizonte. Não, eu vou no módulo 2 para Belo Horizonte. Não vou esperar vir aqui para Curitiba. Foi para Belo Horizonte, fez o módulo e também voltou com a mesma paixão, né? Então, quando a gente gosta do que faz e quer ajudar, ponto. Isso aqui é só um peteleco para você ir adiante. E daí, então vamos entrar no módulo 1, módulo 2. Você criou o curso, módulo 1, módulo 2.
fez uma turnê com bastante sucesso, né? Visitou bastante lugares no país. Isso Sim. foi em 2017 e 2018. Isso. Visitou bastante lugares no país nos 2 anos. Esse ano eu acho que um pouco menos do que no passado até, né? Foi, porque aí eu comecei a reduzir um pouquinho. Vamos lá, então voltando aqui. Módulo 1, módulo 2. Módulo 1, módulo 2. Daí você fez tudo 2017, 2018, deu uma paradinha. Mas vamos falar do módulo 1, módulo 2. Depois a gente continua a sequência então aí. Eu fiz o módulo 1 primeiro 17. E viajei bastante para começar a disseminar essa informação, porque até então não se falava em fáscia, né? Eu realmente fui, acho que talvez a primeira a trazer a liga de pilates com fáscia, né? E então a primeiro objetivo era disseminar o que era fáscia e como que a gente podia ver esse tecido, entendê-lo junto do pilates. Depois eu fiz o módulo 2 e aí eu comecei, porque na realidade esse é um processo que ele vai chamar quem está aberto para ele, né? Então, na realidade, ele é um tanto quanto seletivo. Naturalmente, né? Naturalmente, exatamente. Então, eu fiz o módulo 1 e eu nunca entrei nesse caminho pensando assim, nossa, eu quero fazer isso, vai bombar, vou ganhar dinheiro. Não. Claro que dinheiro todo mundo quer e eu vou ser hipócrita de falar que eu não quero dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro mas esse nunca é o fim, né? Esse não foi o propósito, tanto é que o meu objetivo era ter comigo quem quisesse muito conhecer isso e não quem era curioso, né? Legal. Então, fiz os módulos, o módulo 1 primeiro, depois fiz menos módulos 2, porque aí é a seleção, né? É quem se abre para isso vem. E não é só quem se abre, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para aquilo no momento. Verdade. Porque trabalhar com a fáscia é trabalhar, gente, com a nossa alma. Exatamente. Com a nossa essência. Com o tal do espírito que... Com o tal do espírito, exatamente. Então tem gente que não está no momento de entrar em contato com isso. E o que eu respeito, que eu entendo perfeitamente, porque né? Mexe não é só mexe com questões de crença e questões total interiores, total. Né? E vai pedir a fisiologia afeta totalmente a pessoa. Exatamente. Fica os traumas. Né? Total. Então, hoje, o conhecimento da fáscia me levou a buscar outros campos de conhecimento. Então, eu tenho estudado sobre trabalhos que visam desbloquear o subconsciente, né? Trabalhar a nível do subconsciente, trabalho mental, o trabalho da meditação, do mindfulness, entender o sistema nervoso, a estrutura do sistema nervoso, porque, gente, nós não somos só corpo, então a gente não pode trabalhar só o corpo. Com certeza. Então a gente tem que entender os extras, né? Com certeza. Não só exercício, como eu faço o exercício, o que está certo e o que está errado. Então hoje eu passei disso, sabe, assim. E eu quero trazer as pessoas para isso. Mas o módulo 2 bombou em Curitiba aí. Nossa, espera aí, só um pouquinho. Aqui em Curitiba bomba tudo, meu filho. Na leve bomba tudo. Pois é, e o módulo 3 aí, como é que o módulo é que vai 3, sair? aonde? Aonde que vai ser? Vamos leve. lançar, lógico. Então, módulo 3 também lança na leve em março do ano que vem. Isso, já tem data, já né? tem data. No país, primeira vez em Curitiba, que é uma das minhas casas, né? Então eu fico satisfeita com isso também. Não é em Belo Horizonte, mas é na minha casa também. Em casa. Totalmente em casa. Vamos agora, depois da face aí, agora parece que tu deu mais uma evoluída, né? Tem uma outra coisa surgindo, assim, a gente pode falar sobre isso, pelo menos introduzir. Uma introduçãozinha. Do que vem por aí. Então, né? Quando eu comecei a transformar, uma transformação mesmo, uma metamorfose da forma de trabalhar, de acessar o corpo, de construir o movimento, e de repente eu me vi mesclando os conhecimentos que eu adquiri com a Karen, com o Tom Myers, com o IAP, com a Mary, com os conhecimentos. Quantas viagens você fez? Para viajar. 4 vezes no ano? Mais ou menos por aí, eu acho. Mas assim, eu deixo de fazer outras coisas. Caraca. Minha casa, por exemplo, não é a minha prioridade. A minha prioridade é o meu dinheiro
é para investimento. Então, eu ganho e gasto. Eu ganho e gasto. Gasto não, que eu aprendi isso com você, a gente não gasta, a gente reinveste. Então, o que eu recebo, eu já reinvisto. O que eu recebo, eu já reinvisto. E é assim, então... Beleza, daí você juntou isso tudo, esse conhecimento Então, todo? fui juntando um monte de partezinhas assim, e de repente eu fui vendo, né, que eu estava fazendo algo que era meu. E Carol, como sempre, Carol falou: Cássia, você tem que colocar isso num livro. Cássia, você tem que falar isso para mais pessoas. E assim, além disso, ela falou: você tem que criar algo seu, né, minha amiga? Você foi uma das pessoas que me cutucou para isso, como outras pessoas também fizeram. E eu senti no meu coração Deus conversando comigo várias vezes a respeito disso, né? E de repente, que foi esse ano, em agosto, mais precisamente entre o dia 7 e 9 de agosto, que eu descobri o nome e o conceito do meu método, né? Me veio assim, porque eu tava tentando descobrir um nome, tempo, né? uma estrutura, como é que eu vou fazer, e de repente, gente, a coisa me veio. E me veio também, foi muito bacana, eu tava numa live que a Vanessa Mello de Recife me convidou para fazer. E temos que trazer a Vanessa. com certeza. E aí nessa live, eu contando a minha história também, né? E aí uma moça depois me chamou no Instagram e falou: Cássia, nossa, eu concordo tanto com o que você está falando. Eu acho que o caminho é esse. Inclusive, eu quero te mandar uma passagem de um livro aqui que tem tudo a ver com o que você fala. O que você fala está nesse livro. Quando ela mandou para mim a passagem do livro, eu falei: meu Deus do céu, eu tenho que ler esse livro. Olha só, ele está falando realmente hoje do que eu peço, né? Sobre soltar os olhos, soltar a língua, sabe? Abrir, expandir, crescer, liberar, libertar, né? Comprei o livro. Comecei a ler avidamente o livro, mas avidamente o livro, assim, comendo o livro, porque o livro é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Tô lendo e é maravilhoso. E aí, rapidamente, eu falei com a Carol, minha amiga, né? Falei: Carol, você tem que ler esse livro. Passei pra ela, Carol já comprou o livro, já tá lendo o livro, já tá encantada com ele. Então, gente, lendo o livro, foi ali que eu recebi um insight quando eu li a palavra, né, no livro. E alguém falou no meu ouvido: esse é o nome do seu método. Você acha que eu falo? Ai, meu Deus! Pra mim que vai perguntar. Ai, meu Deus, Você sabe, meu filho. Faz o suspense. Em breve vai vir. Talvez a gente faça outro café com Pilates pra falar sobre ele. Então não vou falar agora, tá? Cena dos próximos capítulos, gente. Chegamos na hora do nosso quadro Pergunte pra Carol. Com muito prazer. Esse nosso quadro, a convidada faz uma pergunta pra Carol. Cássia Frade, uma das maiores inspirações da Carol, faz uma pergunta pra Carol no Café com Pilates. Ai, meu Deus. Nossa. Minha querida. O que é que você sentiu no seu coração quando você se viu nesse caminho que o seu quebra-cabeça também foi se montando? E eu sei que esse caminho, esse quebra-cabeça que montou uma imagem de um caminho aberto, né, na sua frente também. Então, o que seu coração te falou quando você viu esse caminho? Nossa, muito fácil para mim responder isso aí. Liberdade e respeito. Tratar o corpo com essa expansão e essa altura, para mim, é ter respeito por si. Então, eu acho que eu entendi como respeito pelo próprio corpo, um amor próprio, sabe? É uma maneira de se amar. E a liberdade que isso dá, eu prego a liberdade, eu amo a liberdade. Sempre fui uma pessoa livre, gosto da liberdade. E ele completa numa autopercepção com liberdade. Então, eu não podia deixar de passar isso para frente com os clientes, com toda a nossa equipe.
E tudo que você prega, com certeza eu associo a isso, respeito e liberdade. Então, nossa, pra mim é muito fácil, respeito e liberdade. Isso é lindo, né? Porque hoje o que eu falo muito no estúdio, nos cursos, né? É a sua fala. A gente tem que aprender a ser parceiro do corpo, né? Deixar de escravizar o corpo, de fazer com ele o que quiser, a hora que quiser, exigir dele sem dar a ele o que ele precisa. Exato. Né? Então hoje a mensagem maior é essa, é ser parceiro do corpo. E muito, muito mesmo. Então, gente, na resposta da Carol, dá para perceber a coordenação. Corpo, mente e espírito. É o voltar para dentro, é o entender, o sentir, o perceber, o respeitar, o ajudar e o se permitir, né? Então, tá aí. É um caminho para quem quiser entender isso melhor. Sim, né? Ainda vou além. É uma liberdade tão legal, é tão bom e que é livre de julgamentos. Exatamente. É muito legal, muito bom. Aliás, você falando sobre isso, eu sei que eu tô falando demais, mas eu tenho que falar. Aguenta as pontas aí, gente. Uma vez uma aluna minha, porque eu fui questionada no estúdio por algumas pessoas me questionaram, outras não. Que maravilha é isso, outras. Peraí, o que é isso? As pessoas são diferentes, né? E uma das minhas alunas falou assim comigo, Cássia, peraí, você falava uma coisa e hoje você fala outra. Onde que está a verdade nisso? Eu disse para ela, minha querida, não há verdade. A verdade, não existe verdade absoluta, né? Existe a verdade relativa. A verdade é aquilo que você acredita. Para determinadas pessoas, Deus existe. Então, para essas pessoas, Deus é verdade. Mas para quem não acredita em Deus, Deus não é verdade. Então a verdade é aquilo que você acredita. Então hoje eu acredito nisso que eu estou te passando. Mas se você não acreditar, se não for a sua verdade, você pode ficar à vontade para buscar aquilo que condiz com a sua verdade, né? Então é isso. Eu não estou aqui para impor nada, para falar que isso é o certo ou para julgar que aquilo é errado. Não. Simplesmente abraçar aquilo que para mim é verdade e transmitir para aqueles que quiserem receber isso como verdade. Bom, esse foi o quadro Pergunte para Carol. Que pareça. Vamos continuar aqui com a Cássia. Cássia, qual que é o futuro do Pilates no ponto de vista da Cássia Frade? Pergunta filosófica aí que a gente gosta de fazer. Bom, como eu sou uma pessoa muito otimista, uma pessoa muito aberta, eu não vou falar qual que eu acho que vai ser, eu vou falar o que eu gostaria que fosse. Uau, tá bom. Que a comunidade do Pilates se abrisse completamente para esse novo conhecimento, que na realidade potencializa a maravilha que o método já é. Então, existe hoje, com conhecimento novo, com esse conhecimento progressista, né, que vai além, que rompe barreiras, que é um conhecimento que está ainda também crescendo, ainda vai crescer muito. Então é um conhecimento que traz uma grande condição de melhorar muito o método. Então eu espero que a comunidade do Pilates se abra, porque somos como um paraquedas, a mente é como um paraquedas, só funciona aberto. Então, se abrir para o novo, experimentar o novo e seguir, não é isso? Então, eu espero que o Pilates se abra para isso, como também algumas modalidades de yoga se abram para isso, como também personal trainers se abram para isso, por favor, como que treinamento funcional se abra para isso. Ou seja, na Leve tá rolando isso aí, hein? Na Leve eu sei, meu amigo. Disso aí. Não, mas é lógico que tem que estar com duas pessoas extremamente abertas e focadas adiante. Como é que não vai ter isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Legal, mas assim, falando de realidade, assim, o que você enxerga? Você vê com bons olhos, você vê o crescimento como até falando como oportunidade de negócio também, porque a gente também é o nosso negócio, de certa forma. Uhum. E a influência da tecnologia, como é que se enxerga isso tudo assim? Eu acho que
Porque o Pilates é meio novo no Brasil, de certa forma, né? A gente tem, por exemplo, academia. Todo mundo sabe o que é uma academia boa. Eu pergunto isso por quê? Porque qualquer pessoa hoje entrando numa academia consegue ter uma ideia se a academia é boa ou ruim. Então já a academia como atividade física já é uma coisa muito consolidada. No país isso não existe ainda com o Pilates. Você acha que isso vai acontecer? Isso pode acontecer? Você acredita que vai chegar um momento que as pessoas vão realmente entender o que é um Pilates de verdade? Um Pilates não de verdade, não vou dizer que é verdade ou mentira, mas sim. Pilates com mais qualidade ou com menos qualidade? Comprometimento, com certeza, né? Com certeza. Com método mesmo, né? Eu acredito que hoje estão vindo mais profissionais pro Brasil, né? Profissionais também de fora, trazendo, aliás, vocês acabaram de trazer uma excelente profissional do Canadá aqui para compartilhar conhecimento, né? Temos mais eventos acontecendo no Brasil, então isso já é algo muito positivo, né? De trazer pessoas de fora e de também estimular os profissionais internos, trazer, né, os internos que eu falo, os profissionais do Brasil, a também mostrarem o seu trabalho. Sim. Então, eu acredito que o caminho vai ser cada vez mais de lapidação. Então, aqueles que não acompanharem o conhecimento e que não melhorarem a sua forma de atuação, ao meu ver, o próprio mercado vai regulando, vai tirando, né? Mas tudo, gente, a natureza, né, a vida, ela favorece o progresso. A gente está aqui para progredir e a vida, ela nos leva a isso. Então, o universo está progredindo, o planeta está progredindo, a gente progride junto com ele. Então, tudo caminha para progressão, para melhora. Ótimo. Vamos aí para nossa pergunta derradeira. Ai, meu Deus. Pergunta final. Qual que é a pergunta final, Carol? Cássia, se você pudesse dar um conselho para Cássia de 20 anos de idade, o que você falaria para ela? Cássia! Let it go! Minha querida, não aperta nada, não segura nada, não contrai nada. Solta, abre, expande, vai ser feliz. Porque é assim que a gente vive bem. Eu falaria isso pra ela. Essa foi... Não tinha como ser diferente, não. No final. Sensacional, Cássia Frade, muito obrigado por estar aqui, pela sua presença. Nós somos teu fã. Nós amamos você, respeitamos você, gostamos muito de você. Nossa, mãe do céu. Você é uma referência pra gente. Obrigado. Foi um prazer e uma honra ter você aqui na nossa casa, no Café com Pilates. Gratidão por tudo, não só por estar aqui, mas por tudo. Que o dia que eu fui naquele Praxis, muita coisa mudou em mim e na minha carreira e tudo. E eu tenho uma gratidão enorme por você. Te tenho como uma amiga, te tenho como uma irmã de alma, de coração. Eu amo muito você e muito obrigada. Gente, que privilégio ouvir tudo isso, hein? E ter duas pessoas assim que hoje vocês são pra mim, né? É parte da minha vida, gente, né? Porque todas as oportunidades que vocês me deram, apoio, abriram as portas, vocês abriram várias portas pra mim. Da Leve aqui, vocês já abriram várias vezes, me colocaram no EPP, abriram no EPP, né, 2 vezes, e dali muitas pessoas começaram a se interessar pelo trabalho. Então, tudo na vida é recíproco, né? Então, o que eu ofereci, eu recebo, o que vocês oferecem, vocês recebem. E é isso, a minha felicidade de estar aqui é muito grande. Espero que sejamos parceiros assim, até umas 3 vidas pra frente, pelo menos. Esse foi o Café com Pilates. Ai, gente.